E aí, vamos para o nosso segundo vídeo dessa série que eu estou gravando aqui, do resumão do Cri Cri Cri, curso Criando Crianças Criativas. Neste vídeo eu vou falar um pouco do contexto histórico da criança, como ela era vista ao longo da história, como ela foi vista. E no final eu vou dar um exercício já, algo prático para você fazer com seus filhos aí ou com a sua criança, e você vai ver como funciona, é muito bom. Vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui, porque a intenção dessa minha atitude aqui com esses vídeos é, primeiramente, eu aprender melhor o curso que eu fiz, fixar ele melhor. Quando você ensina outra pessoa, você fixa melhor. E dois, se eu puder ajudar alguém, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que adorariam fazer um curso desse, porém não tem tempo. É um curso longo, é um curso aí que sei lá quantas horas, deve dar umas 30 horas de curso. E você vai poder fazer ele aqui por, sei lá, menos de 10% do tempo. Tenho certeza que você se dedicou muito na vida, já leu alguns livros, fez outros tipos de curso, né? Mas nenhum relacionado à educação do seu filho. Então eu acho que os seus filhos merecem um pouquinho da sua dedicação e você deve sim se empenhar em melhorar, pelo menos olhar uma forma diferente de educar. E aí você analisa aí se vale a pena e faz sentido para você, tá bom? Legal. Então vamos falar aqui sobre o contexto histórico, como a criança era vista, né, antigamente. Na Idade Média, que contempla aí do ano 500 mais ou menos até 1500, a criança, como ela era vista? Na verdade, ela não era vista. Ela era uma criança negada, né? O nível de proteção que se tinha das crianças era baixíssimo. A criança ela era vista como um adulto imperfeito. Era um adulto ruim, um adulto que não contribuía, um adulto que não tinha força, um adulto que não ajudava. Só os heróis sobreviviam naquela época, porque a criança tinha um nível de proteção muito baixo. Posteriormente à Idade Média, entra aí a Idade Moderna, que contempla aí aproximadamente de 1500 a 1800, do ano 1500 ao ano 1800. Aí a criança ainda não tinha o nível de proteção que ela necessitava. Ali ela já era vista como criança, porém ela era uma criança objeto. Ela era uma criança que sabia que os adultos sabiam que ela era uma criança, porém ela assim que conseguia trabalhar, por exemplo, ela tinha que trabalhar. Então ela fazia muitas funções de adultos ainda, né? E casava muito cedo e tudo mais. Então ela ainda era subprotegida. Aí passamos, a partir do ano 1800 até uns dias atrás, para a idade contemporânea. Aí é a hora que a gente já começa a conhecer nosso vovozinho, nossa vovó, né? A Bisa. Eles são dessa época. Já é uma época onde é o primeiro momento onde passou-se a ter uma preocupação, sim, com a segurança da criança, com a proteção da criança. Apesar de ser bem ainda baixo, mas já passou sim a ter esse nível de consciência que a criança é uma criança e precisa ser protegida. Aí chegamos nos dias atuais. Agora a gente vive meio que o contrário lá daquele início, lá dos anos 500 a 1500. Lá que a criança nem era vista como criança, não tinha nada de proteção, nos dias atuais a criança está super protegida. Acredito eu que devido à presença muito forte da mídia, né, notícias muito sensacionalistas, se você ficar ligado 24 horas na TV você vai ver tragédia, medo, só coisa ruim, né? E isso gerou um medo muito grande nas pessoas e uma cobrança também, né? E aí a nossa criança dos dias atuais ficou super protegida. E isso não é bom, não é bom porque passou da conta. Passou da conta. Ela precisa de proteção, mas não da super proteção, porque a super proteção sufoca as capacidades dela e não é assim que uma criança deve ser tratada.
E aqui vai uma reflexão para você analisar aí com os seus filhos. Você está educando seu filho ou você está adestrando o seu filho? É louco isso aqui, né? Quando você para pensar, porque muitas vezes a gente acha que realmente está educando, estamos fazendo aquilo que achamos que está certo, né? Tratamos e criamos eles na base da obediência, né? E se você parar para pensar, estou educando ou adestrando, muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que a gente está adestrando os nossos filhos. Isso não é bom, porque adestrar um filho é você... vamos falar primeiro do educar. Vamos falar primeiro do educar. O que seria o educar? Educar é você nutrir a curiosidade da criança, é você nutrir as capacidades, nutrir o desenvolvimento dela, as habilidades dela. Isso é educar. Agora você adestrar é você condicionar a sua criança a um formato, a um padrão, a um modelo, baseado aí nas expectativas suas ou de pessoas que estão próximas a você ou da própria sociedade, né? E aí você simplesmente considera a sua criança como uma criança padrão, desconsidera todas as habilidades particulares dela, né? E você acaba adestrando, condicionando ela. E qual que é o grande perigo de você adestrar uma criança? Quando ela for um adulto, ela vai com certeza passar por situações inéditas, as quais ela não teve o treinamento, o adestramento, e aí ela vai se ver naquela situação como? Com medo, paralisada, sem capacidade de enfrentar, de solucionar, porque ela não foi educada, ela foi adestrada. E agora é o exercício que eu vou falar aqui para você, que é interessante que você faça com seus filhos. Muitas vezes, é um detalhe interessante e importante para você também observar. Criança faz muita pergunta, né? Criança é super curiosa e é da natureza deles essa curiosidade, essa exploração do novo, do mundo, né? Tudo é muito novo para eles, a gente esquece, a gente, como já sabe, muita coisa corriqueira para nós, para eles é algo muito incrível. E quando eles fazem perguntas, nós temos a forma natural de simplesmente responder. Não sei se porque a gente quer mostrar que sabe, ou às vezes é só para também solucionar aquela demanda da criança, né? Mas ele fez pergunta, papai, mamãe, o que é isso aqui? Isso aqui é isso. Como que faz tal coisa? Tal coisa faz assim, assim, assado. O que significa tal palavra? Tal palavra significa isso, isso e isso. Sempre resposta pronta. Isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque pela criança ter essa natureza curiosa e exploradora, ela quer saber daquilo e você tem uma forma de nutrir ainda mais a curiosidade e a capacidade dela e fazer ela própria chegar na resposta. Então, ao invés de você responder imediatamente a pergunta dela, você vai conduzindo ela para que ela mesma chegue na resposta. E como você faz isso? Você pode, por exemplo, responder a pergunta dela com uma outra pergunta. Como você já sabe a resposta, você vai responder com uma outra pergunta, fazendo ela analisar um ponto, já uma pista, já mais próxima da resposta. E ela mesma vai chegando. Você vai perceber. Eu fiz esse teste aqui com meu filho, com o Pedro, e desde então, todas as perguntas dele eu tenho tentado fazer isso. Algumas não dá, tem coisa que você acaba tendo que responder mesmo. Mas ele perguntou o que. Ele estava lendo o livro dos recordes, né, que a gente tem aqui em casa, ele adora, e tinha lá maior pulo simultâneo. E ele queria saber o que significava simultâneo. Falei, putz, cara. Aí lembrei dessa técnica, falei, vou usar aquela técnica. E aí mostrei a foto, que tinha bastante gente pulando ao mesmo tempo. E fui dando pista. Demoramos quase 10 minutos. E ele chegou na resposta. Você vai ver, sua criança vai se sentir assim, ó, o máximo. Vai se sentir um super-herói, porque ele chegou na resposta. Isso, a princípio, é bonitinho, é legal, nossa, ele tá super feliz. Agora, se você for imaginar de uma forma mais ampla, você simplesmente deu para tua criança, você mostrou para ela que ela tem o poder de solucionar os próprios problemas, ela tem o poder de encontrar as próprias saídas, as próprias soluções.
Isso melhora a autoestima dela, isso melhora a forma como ela se enxerga. Isso é fabuloso. Faça esse teste, depois você me conta, coloca um comentário aí e me fala se deu certo. Só com esse detalhinho aqui você já muda toda a história daqui pra frente, sua com a sua criança. Continue nos assistindo, vou continuar fazendo os vídeos, esse é só o começo do curso. Eu não sei quantos vídeos vai dar, eu não sei com que frequência eu vou postar, mas pelo menos dia sim, dia não, eu acredito que eu solte algum vídeo aqui, tá bom? Espero que esteja gostando e valeu!